abrir a palavra do Senhor e mostrar alguém muito especial que venceu. Porque olha, hoje o mundo está se falando sobre inteligência emocional, não é isso? Não é isso? Você tem que ter um QI, o quê? Um QI elevado. E para nós termos um QI elevado, o que nós precisamos para termos um QI elevado? Nós precisamos ter autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não pode ser pelo eu. E tem muita gente caindo nesse autoconhecimento, porque acha que conhece. Mas o conhecimento é pelo eu e nós somos fadados ao fracasso. Porque o maior vilão sou eu. Então nós precisamos ter um autoconhecimento. Por quê? Por Cristo nos confrontando. Se você acha que teve um encontro com Cristo e está com fardos pesados, você não teve um encontro com Ele. E você precisa encontrar com Ele junto ao poço. Porque a mulher, quando ela encontrou com Ele, ela estava com carga pesada, ela tinha uma vida miserável. Ela ia junto ao poço ao meio-dia, de vergonha. E quando ela chegou ali, Ele estava esperando por ela. E Ele diz: dá-me de beber. Como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Ah, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria água viva. As palavras têm poder, eu estou fazendo bem resumidamente. Então, sem entender, porque ela queria uma água física, mas a água que ele dizia era uma água espiritual, e ela diz: dá-me de beber. As palavras têm poder. E o que ele fez com ela? Quando ela diz: dá-me de beber, ele a confrontou. Chama teu marido. Não tenho. Disseste bem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é dele. Então, o que ele fez com ela? A confrontou. Mostrou para ela quem ela era. E eu vou te dizer uma coisa. Ela deixou seu cântaro pesado, saiu e testemunhou para uma cidade inteira. Pregou. Discípulos não tinham ganhado uma obra, Jesus, mas ela ganhou a cidade inteira. Maior missionária da Bíblia e a primeira missionária da Bíblia. Porque ela foi confrontada, ela reconheceu quem ele era e ela teve uma vida transformada. E ela saiu dali para evangelizar. E ela saiu dali. Então as pessoas, ela era encolhida, ela tinha vergonha, e agora ela estava ali no meio da cidade falando: o que é isso? Essa mulher nem está no nosso meio, o que ela está falando? Deixa eu ouvir o que ela está falando. E ela disse: eu encontrei alguém que me conhece, alguém que me falou, alguém que me transformou. E todos falaram: peraí, se aconteceu isso com ela, eu também quero essa transformação. E é isso que nós temos que ser. É isso que nós precisamos. Então, se você anda com cântaros pesados, largue seu cântaro nessa manhã, porque Deus pode trazer cura nessa manhã para a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, eu creio nisso. E nós seremos curadas para curar outros, porque essa mulher curou outros, ela ajudou outros. Isso é lindo. Nós precisamos ganhar almas para Cristo Jesus. Nós precisamos cumprir o ID. Porque a identidade em Jesus, Ele disse: ide e pregar o Evangelho. Mulheres, não tem margem para negociação. Ai, eu tenho família, não posso. Ai, eu tenho um marido, não posso. Ai, eu tenho um trabalho que me consome e eu não posso. Não tem margem para isso. Ide, está no imperativo. Você tem que ir. Se você tem a identidade dele, esse é um ponto importantíssimo. Se você não tem ganhado frutos para Ele, é porque você ainda não tem a identidade dEle. E você precisa. Sabe quantas almas esse ano nós estamos fechando? Quase 200 almas. Amém. Eu trabalho no presídio ali em Belo Horizonte. E em 3 pontos. Uma vez foram 49 mulheres, depois 29 células. Eu estava conversando com a Rafa. Os pequenos grupos são 4 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E sabe, pessoas de todos os níveis. Onde o Senhor tem me colocado? Em pessoas que são donos de bancos. E essas pessoas estão com sede. Você precisa trabalhar, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A Karen ganhou uma alma com o Senhor, mas não foi só a Franciele. Quantas almas? 12
pelas pessoas, porque isso é um ponto de ter identidade em Jesus. Mas eu queria nessa manhã abrir com vocês a Bíblia no Salmo 23. Eu conheço esse salmo de cor. Então vamos analisar esse salmo. A gente precisa analisar esse salmo, como é a vida desse salmista. Então, como é que a gente tem um QI elevado? Um QI, uma inteligência emocional. O que a gente precisa? Autoconhecimento, é isso? É isso? O autoconhecimento? Mas o que mais a gente precisa? Nós precisamos de um autocontrole das nossas emoções. Eu estive aqui pertinho, em Goiânia, e eu fiz uma mensagem ali. Quando eu contei ali no final, alguns jovens disseram assim: olha, teve um senhor que ele tinha mais ou menos 80 anos, a mãe tinha 99 anos, e ele pediu para baixar o som e ele recebeu um tiro na testa. Porque as pessoas estão com as emoções o quê? A flor do quê? Da pele. Tem pessoas matando uma outra no trânsito. Por que fechou? Porque as pessoas não estão controlando as suas o quê? Emoções. E as pessoas estão descontroladas emocionalmente. Mas sabe um outro ponto para nos dar inteligência emocional? Empatia. Se colocar no lugar do outro. E olha, esse é um ponto fundamental para termos identidade de Jesus. Tem alguém que teve mais empatia do que Jesus? Não. Então, se nossa identidade é ser idêntico, nós temos que ser idênticos a Cristo, em todos os pontos. Nisso todos conhecerão que sois os seus discípulos. Então nós precisamos ter empatia. Isso é identidade. Tem alguém que teve mais inteligência social do que Jesus? Jesus, aqueles que estavam ali massacrando, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia se relacionar com as pessoas? Sabia? Hoje o mundo não está sabendo relacionar, não é mais com os amigos, não é com os vizinhos, é com os de dentro de casa. As pessoas não sabem mais se relacionar. E nós precisamos nos relacionar para nós termos um QI elevado. Isso se chama inteligência emocional. Então nós temos que ter o autoconhecimento por Cristo, autocontrole, empatia e inteligência social. Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Você consegue relacionar bem? Quem te fere, você consegue relacionar bem? Ou você fica cheio de mimimi e de ressentimentos? Como é que está a sua vida? Porque nós temos que ter identidade em Jesus. Para nós irmos para o céu, nós temos que ter essa identidade. Como está a sua vida com Cristo? Pensei. Agora, olha, eu falei 4 pontos que ajudam, mas eu vou falar 4 pontos que acabam. Mas Cristo, Ele veio para nos mostrar que mesmo que se você tiver algum desses pontos, e é isso que nós vamos começar a ver no Salmo 23, você não tem desculpas para ser vítima e para ficar ali naquele sofrimento. Então presta atenção. O primeiro deles, maldições hereditárias. Se você chega no médico e tem alguma suspeita de câncer, o médico diz assim: tem alguém com câncer na família? Fala ou não? E por que isso? Porque nós temos maldições hereditárias no caráter e também no físico. E muitas maldições hereditárias nós precisamos quebrar. Porque Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para que todas as maldições fossem quebradas. Ele se fez o quê? Ele se fez o quê? Maldição. Maldito todo aquele que era morto em um madeiro. Ele se fez maldição para quebrar as suas maldições, as minhas maldições. Mas nós temos que aceitá-la. Então, outro ponto que é terrível para nós não conseguirmos ter um QI elevado, uma inteligência emocional, são a nossa condição física. Se você não dorme bem, se você não come bem, se você está doente fisicamente, isso atrapalha. Mas tem um outro ponto. E o outro ponto é o que você pensa e o que você sente. Isso também é terrível. O que você pensa e o que você sente. Mas tem um que é terrível. Trauma na infância. Rejeição. Tá tudo junto. Abandono. Dói? Eu não sei o que eles falam. Mas talvez você tenha sido rejeitado por sua mãe, por seu pai, por alguém da família.
para vocês alguém que foi rejeitado pelo pai, pelos irmãos, pelo profeta, pelo rei, pelo seu adversário, mas venceu. E venceu, e ele tinha a identidade de Jesus, porque ele seguia o que a maior terapeuta ela nos ensina. Então vamos lá. Traumas na infância. E Satanás tem abusado das nossas crianças. Mães, não deixem seus filhos sozinhos até 10 anos de idade. Essa é a fase que Satanás mais está tentando escravizar as nossas crianças. E crianças escravizadas que foram abusadas, elas não conseguem ter aqui, pensamentos no lobo frontal. Elas ficam aqui nas emoções, no sistema límbico. E elas ficam nas gavetas presas. E aí vão descontar na comida, descontar na droga, descontar no álcool, no cigarro. Se pessoas estão nas drogas, na prostituição, é porque Satanás está investindo pesado nelas. E nós precisamos ter misericórdia, porque estão presas. Tá doendo? Tá doendo porque você foi abusado? Come, vai melhorar. Tá doendo porque você foi abusado? Fuma um cigarrinho, vai passar. Tá doendo porque foi abusado? Então bebe, você vai esquecer. Tá doendo porque foi abusado? Se prostitua. E as pessoas estão presas aqui. Mas nós precisamos entender que o nosso Pai, Ele veio para nos libertar. Ele veio para colocar em liberdade aos cativos. Você esteve cativo até hoje? Ele quer te libertar. E Ele pode te libertar, porque Ele tem poder para isso. Ele pode. Então vamos ler aqui o Salmo 23. E vamos entender só uma coisa. Qual era o maior sonho de Davi? Qual era o maior sonho dele? Abra sua Bíblia em Salmo 27, verso 4. Olha só qual era o maior sonho de Davi antes do 23. Vamos só entender qual era o maior sonho dele. Você sabe que os Salmos contam a história de Davi. Os Salmos reflete o que ele viveu completamente. Então, Salmos 27, verso 4, ele diz assim, eu vou ler só o inicinho aqui, e ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar em sua. Ai, qual era o sonho de Davi? Morar na casa do pai. Por que ele queria uma casa? Porque ele não tinha casa. Porque o seu pai o rejeitou. Eu quero te mostrar aqui no verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me recolherá. Davi, ele era desamparado. Quem era pastor de ovelha no Velho Testamento? Um novo tem uma nova conotação. Mas quem é pastor de ovelha no Velho Testamento? É servo, escravo ou bastardo. Jacó, ele cuidou das ovelhas de Labão? Cuidou? E ele era o quê? Ele era o quê? Servo. José cuidou das ovelhas de Potifar? E ele era o quê? Servo. Mas eu te pergunto uma coisa, José cuidou das ovelhas de Jacó? Não, porque esse não era o papel esse não era o papel dos filhos. José tinha uma túnica talar? Tinha. E os outros filhos estavam cuidando de rebanhos? Porque Jacó não os considerava como filhos legítimos. Quem ele considerava como filho? José. Então os outros cuidavam de bichos. Quem cuidava de bicho no Velho Testamento? Nós precisamos entender a cultura judaica. E uma das coisas mais extraordinárias é entender. Por isso que eu fui estudar o hebraico. Por isso eu fui passar um tempo ali em Israel. Para entender. Se você só consegue entender o Pai Nosso na profundidade quando você entende a cultura do povo de Israel. E aí você consegue entender. O pão, só para você entender, é um alimento que tem em todas as refeições. No café da manhã, no almoço e no jantar. Você nem aguenta ver mais pão, de tanto que você come pão ali. Então, o pão nosso. E Jesus pegou o quê? O básico. Então, ele diz o pão nosso. O pão não é meu. Se eu tenho e alguém está em falta, eu preciso fazer o quê? Compartilhar, dividir. E isso era cultural deles. Eles dividiam o pão.
E o Senhor está incentivando e falando, olha, não esqueça disso. Mas então olha só, quem cuidava de bicho? Servo, escravo ou bastardo? Davi era o quê? Pastor de ovelha? Pastor de ovelha? Era isso? Então o sonho dele era o quê? Ter uma casa, não é isso? O sonho de Davi era ter uma casa. Ele não tinha casa. O pastor Davi não tinha casa. E o sonho dele era ter uma casa. Porque casa, paredes não dá segurança? Dá ou não? Dá segurança? E quem é que nos dá comida? Quem é que nos dá casa? Quem é que cuida de nós? É o pai, não é isso? Não é o pai? Mas o pai de Davi não cuidava dele. Só que sabe qual é a especialidade de Deus? Transformar maldições em bênção. Grava isso. A especialidade de Deus é transformar maldições em bênçãos. Transformar tragédias em bênçãos. José, de governador do Egito, de escravo no Egito, se transformou em governador. Essa é a especialidade de Deus. Então Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar a identidade dele. Então agora, você entende que aquele pastorzinho que dormia, onde é que Davi dormia? Onde que o Salmo diz que ele dormia? Gente, vocês estão comigo? Estão comigo? Então onde ele dormia? Onde ele dormia? Pastos verdejantes, irmãos. Não é isso que diz o Salmo 23? Então quando a Rafaela foi receber a Alice, o que a Rafaela preparou para a Alice? Um quarto. Quando você foi receber seu filho, o que você preparou para ele? Um quarto. Mas quando o nosso pai foi preparar uma casa para os seus filhos, ele preparou o quê? Um jardim. Onde Adão e Eva moravam? Em um jardim. E onde Davi estava? Nos pastos. E você sabe que Davi não tinha ninguém a quem falar. E Davi, ele olhava para o céu, ele via as estrelas, ele conhecia a história e ele começou a se relacionar com Deus. Deus, ele é um Deus relacional. Você se relaciona com o seu pai? Vamos colocar aqui se o seu pai é um pai de verdade. Você se relaciona com ele? Você ama seu pai. Mas você está entendendo o que Satanás tem feito com a figura masculina? E por que ele está fazendo isso com a figura masculina? Para você não olhar Deus como Deus. Porque se a família não tiver uma figura masculina que tem amor, que zela pela família, aquela família não vai ver Deus como Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te mostre, que abra sua mente para você entender isso. E as famílias estão sendo destruídas porque os homens, muitos deles, não têm revelado o caráter de Deus. E nós estamos num caos. A terra está num caos. Porque Satanás está fazendo isso, amados. Porque ele quer que você não veja Deus como Pai. Ele é o teu Pai. Ele quer te dar casa. Ele foi preparar a casa para você. E ele quer que você vá para lá. Ele quer te dar a identidade dele. Assim como o seu Pai. Nós somos o produto do meio, porque nós nos parecemos com os nossos pais. Nós nos parecemos com a nossa mãe, ou o nosso pai, ou a nossa avó, ou os nossos antepassados. Mas você tem um pai, você precisa ser a imagem e semelhança desse pai, tanto no físico quanto no caráter. E aí você vai ter a identidade dele. Então, quando ele preparou aquele jardim, eles se relacionavam com ele. E agora então Davi olhava para o céu e Davi começava a falar com Deus. Ele fazia louvores, ele cantava e ele se relacionava com Deus. Então ele começa a dizer assim no Salmo: o Senhor é o meu pastor. Por que ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor? Porque ele falou assim: olha, eu cuido dessas ovelhas. Meu pai não cuida de mim, mas eu cuido dessas ovelhas. Então ele não conseguia ver a imagem de pai, mas ele conseguia ver que um pastor como ele cuidava de ovelha. Então que Deus era o seu pastor, porque ele sentia o cuidado de Deus. E ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ali era a casa de Davi, era ali que ele dormia. E ele diz assim mais, olha, ele me leva a águas o quê?
conversas com Ele, minha terapia com Ele. O maior terapeuta é a palavra do Senhor, é Jesus. Ele diz, Ele refrigera a minha alma. O que mais Ele diz? Vamos continuar. Abra seu salmo, vamos ler juntos. E Ele diz, refrigera a minha alma, guia por veredas da justiça, por amor do seu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Então, agora eu quero te perguntar uma coisa. O salmo tem uma intervenção? Tem uma intervenção no salmo? De pastor, pasto, água, ovelha, cajado, consolo. Do nada diz assim, prepara-se numa mesa, na presença dos meus adversários. Por que isso? Qual o sentido disso? Qual é o sentido? Queridos, há todo sentido. Ele era rejeitado. Os seus irmãos não aceitavam. Seus pais. Seu pai não aceitava. Ele vivia nos postos, como um pastorzinho. E ele se relaciona com Deus. Porque a aliança é entre duas pessoas. Deus é um Deus relacionado. E ele se relacionava com Deus. Os traumas, as rejeições, o abandono eram amenizados porque Deus refrigerava a sua alma. Mas era essa imagem que Davi tinha de Deus. Ele é o meu pastor. E no Velho Testamento, então, o pastor era escravo, servo ou bastardo. Mas no Novo tem uma nova conotação. Porque Jesus diz, eu sou o bom pastor. Então agora, eu quero que você pense em uma coisa. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Uma das vezes, ele foi ungido só para ir Judá. E ele reinou por 7 anos só em Judá. Mas era o povo ali aclamando, não tinha inimigo. E depois ele teve uma outra vez que ele foi ungido, e foram os 12 tribos, porque ele reinou sobre as 12 tribos de Israel por 40 anos. Mas qual é a vez que Davi é ungido na presença dos seus adversários? Porque ele diz, unges minha cabeça com óleo. Qual foi a primeira unção de Davi? Como é que foi a primeira unção? Então nós já vimos as 2 últimas. Como foi a primeira unção? Com Samuel. Então Samuel chegou e disse assim, Jessé, quantos filhos você tem? Tenho 7, porque ele só fala dos legítimos. Tenho 7, chama seus 7 filhos. E aí então entra o primeiro, e ele era forte, bonito, e ele pensa assim, sou eu, claro que sou eu. E até o profeta olhou e disse, é esse, forte, bonito. Qual era o padrão de Samuel? Saul, forte, bonito. E ele diz assim, é esse. Deus diz, não é esse não. E ele diz, não vou lembrar o segundo. Aí entra o segundo, ele diz, tá bom, fortinho, bonitinho. Então é esse. Não é esse também não. Aí entra o terceiro, ele diz, agora é esse. Também não é esse não. Ô Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, Samuel. Não é no quarto. E ele diz, não deve ser esse. Não é esse. O quinto, agora é esse. Também não é. O sexto também não é. O sétimo também não é. Acabou o filho? Tem uma filha não? Aí ele diz assim, ó. Olha a sua Bíblia em 1 Samuel 16, verso 12. Ele diz assim, eu tenho um menor. Talvez é aceitar na sua Bíblia, mas no original essa palavra menor significa insignificante. E sabe o que Jessé disse para ele? Eu tenho um insignificante. Está no pasto, cuidando de ovelha. E aí Deus diz para Samuel, manda chamar o insignificante, porque ninguém assenta à mesa sem não chegar. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Qual é a fase mais difícil das nossas vidas? Qual é a fase mais difícil das nossas vidas? Não é a adolescência? E na adolescência as pessoas ficam o quê?
Rebeldes? E aí são idênticas a quem? Quem é rebelde? As trevas. Mas Davi não tinha identidade das trevas. Ele tinha identidade com quem ele se relacionava. Ele era obediente, mesmo tendo 17 anos. E agora chega o servo e diz: Davi, seu pai está te chamando lá. Davi, se fosse rebelde, se tivesse identidade das trevas, não vou não. Eles não me aceitam lá. Eu não posso entrar lá. Eu não vou não. Quantas vezes Deus te chama para algo e por rebeldia você não vai e não sabe que está preparado para você? Então nessa manhã Deus te chama a se assentar na mesa, porque Ele quer te ungir, Ele quer te curar nessa manhã. Amém. Mas Davi tinha a identidade de Jesus. E Davi foi. E quando Davi chegou, tinha uma mesa preparada. Porque ele ia ungir o novo rei de Israel. E eu quero ler com vocês o que o profeta, então, o profeta sabia que quem cuidava de ovelha era servo, escravo ou bastardo. Mas ainda tem mais um detalhe. A Bíblia dá mais um detalhe, então vamos lá. 1 Samuel, você já abriu aí, eu vou abrir aqui. 1 Samuel 16, verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Que era ruivo. O povo de Deus era ruivo? Formoso! Ele era bonito! Gente, Davi era ruivo dos olhos azuis! Davi era lindo! Esse não foi um padrão para Samuel? E por que que quando Samuel vê Davi diz assim, não é esse? Porque ele olhou, pastor de ovelha e ruivo, está confirmado, é esse não? E aí Deus diz assim, e ele tinha boa presença, viu? E disse o Senhor, se você ler no contexto, todo Samuel diz assim, é esse. E Deus diz, não é esse. Esse, Deus diz, não é esse. Mas tem Samuel dizendo é esse? Tem Samuel dizendo é esse? Não, tem Deus dizendo assim, levanta, unge, porque é esse mesmo. Porque é esse mesmo. Porque na mente de Samuel ele diz o quê? Não é esse não, é esse mesmo. Levanta. Agora eu quero que você entenda algo extraordinário na cultura judaica. Quem é que ungia o filho? Quem ungia o filho? O pai. O pai! E quem vai ungir Davi? Quem é que vai ungir Davi? É Samuel, mas Samuel representa quem? O pai. Então o que Deus está dizendo para Davi? Eu sou teu pai. Davi, você se relaciona comigo, filho. Você é obediente, você tem o meu caráter. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Olha só, queridos. Vamos lá de novo no Salmo 23? Olha só, então prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice de Davi agora transbordava diante do pai, diante dos irmãos, diante de todos que o desprezavam. E agora diz assim, ó, certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei onde? Sabe como que está no original? E habitarei na casa do meu pai. Qual era o sonho dele? Ter uma casa. E quem é que fez a casa de Deus? Quem é que fez a casa de Deus? E onde Deus habitava antes do templo? Ele habitava na casa do rei. Davi tinha o sonho de ter uma casa. Sabe o que Deus deu para ele? Um palácio. Muito mais do que uma casa. E é isso que Deus quer te dar. Mas Ele não quer te dar um palácio nessa terra. Ele quer te dar um palácio celestial. Ele quer que você ande por ruas de ouro. Ele quer te dar um lar que olho nunca viu, ouvido nunca escutou a beleza dos passos de Deus. Você não tem nenhuma imaginação do que Deus tem preparado para você. Porque Ele é teu pai. Porque pai zela. Pai da casa.
Pai da segurança. E você só pode ter isso em Cristo Jesus. Amém. Se o seu pai te rejeitou, você tem um pai. Se o seu pai foi um bom pai, glória a Deus, porque ele foi um exemplo de quem é o teu pai verdadeiro. O nosso verdadeiro pai. Então eu vou te perguntar uma coisa. Jesus, ele era rejeitado pelos seus irmãos? Era ou não? Sim. O que diz João 8,41? Vamos lá. Os discípulos também rejeitaram Jesus. O que eu vou mostrar aqui, eu não vou mostrar os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus não rejeitavam muito. Mas olha só o que os discípulos rejeitaram Jesus. E rejeitavam por quê? Então, leia aqui comigo João 8,41. Olha só. Diz aqui, vós fazeis as obras do vosso Pai. Jesus está dizendo, disseram, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Por que eles desacreditavam em Jesus? Eu não tenho tempo para mostrar que muitos dos discípulos não criam Jesus. E não criam por quê? E eles chamavam Jesus de quê? Filhos de quê? Filhos de quê? Fornicação. E eu pergunto para vocês, Jesus era ou não era um filho bastardo? Na cultura judaica, sim. Maria, ela estava desposada de José. Ela não conhecia antes. Por que os irmãos de Jesus não aceitavam ele? Porque ele era um filho bastardo. E Jesus filho de quem? Jesus filho de quem? De Davi. Aqui nessa terra, Jesus filho de Davi. Queridos, eu quero te mostrar como os irmãos de Davi trabalham. Vamos lá, em 2 Samuel 17, verso 28. Eu só vou mostrar apenas um ponto. Então assim, o profeta rejeitou ou não Davi? Rejeitou. Ainda bem que eles se tornaram grandes amigos. Mas Samuel rejeitou a Davi. E agora o seu pai o rejeitou. Seus irmãos o rejeitou. Davi já era rei de Israel. E aí o pai, ele disse para Davi assim, vai levar a comida para os seus irmãos. Ele podia dizer assim, eu já sou rei. Não, eles não gostam de mim. E sabia que aquelas ovelhas que Davi cuidava, se o pai morresse, não seria de Davi, seria só dos irmãos? E ele cuidava daquelas ovelhas com todo carinho, porque ele era idêntico a Jesus. E agora, os seus irmãos vêm Davi chegando. Se sua irmã chegar, você não batalha, o que você vai fazer com ela? Vai acolher, vai abraçar, né? Você também, Rafa? Sabe como que os irmãos de Davi fizeram com ele? Quando Davi chega ali, tem um gigante. E esse gigante está desafiando o nome de Deus. E aí Davi diz assim, não tem homem aqui não, para deixar esse gigante fazer isso com o nosso Deus? Você aceita alguém falar do seu pai? Se você ama seu pai? Davi também não aceitou falar do pai dele. Ele já sabia que Deus era o seu pai. Ele já entendia isso perfeitamente. Ele diz, não tem homem aqui não, para deixar fazer isso com o nome do nosso Deus. O irmão de Davi ouviu Davi falar aquelas coisas. Davi estava falando com o seu irmão? Ele estava falando com quem? Com os homens. Agora veja o que o irmão de Davi faz com ele. Veja só. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? E quem está fazendo com Davi aí? Humilhando ainda mais, porque o pastor de ovelha tinha que valer para quê? Pelo menos para procriar as ovelhas. Nem para procriar a ovelha ser certa. Por que você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? E ele diz assim, por que você desceu até aqui? Eu conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi estava vendo a peleja? Quem é que estava vendo a peleja e não fazia nada? Quem era presunçoso? Que quando o profeta chegou e disse assim, sou eu que você é o rei. Quem era presunçoso? Quem estava vendo a peleja e não fazia nada? Não aceite as pessoas falarem de você o que você não é.
feridinhas, machucadinhas, porque não tem relacionamento com Deus. E aí vem uma outra e fala que ela não é, e ela se ofende, porque não se relaciona com Deus. Porque se relacionasse, saberia que ela não é aquilo. Então você tem que ter identidade de Jesus. Você tem que ter um querer elevado. Você tem que ter identidade sendo emocionalmente saudável. Isso é identidade de Jesus. Porque as pessoas faziam o que queriam com Jesus, mas ele continuava o quê? Temos certeza que ele era. Temos certeza do caráter dele junto com o Pai. Então olha só. Aí ele diz assim, ó: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi era um homem segundo o coração de quê? Deus. E ele estava dizendo o quê? Olha o que ele está dizendo, olha só. Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração. Quem era mal? Quem que humilhava Davi? Quem acabou de humilhar Davi sendo muito mal? Era Davi ou ele? E ele diz assim, ó: e desceste para ver a peleja. Quem estava vendo a peleja não fazia nada para ele. E agora Davi diz assim, ó: presta atenção. Então disse Davi: o que eu te fiz agora? Porventura razão para isso? O que Davi disse? O que eu te fiz agora? Porque esse tratamento era sempre? Era sempre? Sempre. O que eu te fiz agora, Eliabe? Eliabe, nem falando com você eu tô. A razão para isso, Eliabe. Tá vendo como os irmãos dele o tratam? O rei, ele disse assim: eu vou matar o gigante. Vai matar o gigante? Ele olhou assim para Davi. Ele era forte. E olhou Davi pequenininho. Se alguém duvida de você, e se você tem relacionamento com Deus, você vai testemunhar. Ele diz: eu vou matar esse gigante. Sabe por quê, Saul? Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque Deus está comigo. Porque leões chegaram para comer minhas ovelhas. E não tinha como eu matar aqueles leões, mas eu matei. Eu matei porque eu tenho um pai que me protege. Sabe, Saul, ursos vieram comer minhas ovelhas, mas eu matei um urso. Porque eu passei por vários vales da sombra da morte, mas eu não temi nenhum. Porque eu tenho um pai que está comigo. E ele está todo o tempo, ele me protege. E eu vou destruir esse gigante. Ah, então coloca minha amarradura. Com sua amarradura eu não dou um passo. Você não vai vencer a guerra com a espiritualidade de ninguém. Você vai vencer a guerra com a sua espiritualidade em Jesus, com a sua identidade em Jesus. Você vai vencer se você for identificado. E ele foi, pegou 5 pedrinhas. E eu, por muito tempo, eu achava assim: ele pegou 5 porque se uma não matasse, ele ia matar a outra. Queridos, estudem bem isso aí. Existiam 5 gigantes na família de Golias. E ele diz: eu estou pronto para os 5. Desafie, meu Deus. Desafie, meu Deus. Aquela pedra simbolizava quem? Cristo Jesus. Quem é que derrotou o gigante? Jesus. Porque ele era pai de Davi. Porque Davi tinha a sua identidade. Porque ele protegia Davi de leões, de ursos, de gigantes e de quem quer que seja. Qual é teu gigante? Qual é teu leão? Qual é o teu urso? Ele é teu pai. E se você se relacionar com ele, ele vai te proteger. Ele vai te dar o caráter dele. Você terá identidade em Jesus. E eu quero que você, então, veja agora o verso 42. O gigante, quando olhou a Davi, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Pai, irmão, profeta, rei e o adversário. Porquanto era moço, jovenzinho, o que mais? Ruivo. Quando a Bíblia diz uma vez, preste atenção, quando ela diz 2, é uma seta luminosa. Olha, estou dando detalhes aqui, presta atenção. Sabe por que o gigante, quando viu Davi ruivo, desprezou? Esse aí nem o povo de Deus era. O povo de Deus era ruivo? Esse aí nem do povo de Deus era. Porque o nome de Deus era conhecido. Mas ele diz: esse aí nem do povo de Deus era. Mas ele venceu. Ele
venceu. E eu quero que você vá comigo para você ter certeza que Deus é seu Pai. Em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. Olha que coisa linda, minhas irmãs, que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Agora, pois, dirás ao meu servo Davi. João, ele viu e ouviu o Apocalipse. E ele viu que no trono de Deus tinha 4 animais: rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Ezequiel também. O que significa? A totalidade dele era de Cristo. Ele é rei, ele é servo, ele é humano, mas ele é Deus. Como é que nós temos a divindade em nós? Uma vida de oração. Como é que nós seremos reis? Tendo autoridade, tendo realeza, sendo servos, se colocando no lugar do outro. Qual é a linguagem de Mateus? Ele é o leão da tribo de Judá. Qual é a linguagem de Marcos? Ele veio para servir. O boi, no contexto de Israel, na cultura de Israel, qual é o animal que mais serve? O boi. Quem é que carregava o arado? Quem que carregava aqueles carros? Colocava aqueles 2 bois e carregavam tudo, preparava o pasto. Quem fazia tudo isso? Era máquina ou era boi? Boi. Então ele serve. Rosto de homem, humanidade, empatia, se colocar no lugar do outro. Águia, divindade. João escreve que Jesus é um ser divino. Ele é o divino humano. Lucas fala sobre a humanidade de Cristo. Ele diz que Jesus é humano, porque ele é rei, ele é servo, ele é humano, mas ele é Deus. E Davi tinha as 4 faces do trono de Cristo. E agora Jesus diz assim: olha, agora pois dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo. Mulheres, Deus quer te tirar de trás das malhadas, para que vocês possam ser soberanas. Diante dos reis tipus, é isso que está em Apocalipse. Isaías diz que nós somos os reis dessa terra. Ezequiel também. Quem é que vai julgar Satanás? Quem vai dar a sentença dele? No lugar de Deus ser juiz, ele acusou Deus. E ele colocou Deus como quem? Como réu. Ele colocou Deus como réu. Os anjos são testemunhas. Tem a promotoria de acusação. Quem é que está faltando? O júri popular sou eu e você. É isso que vai ter no céu. Por que ele nos odeia tanto? Porque nós fomos julgados. 1000 anos nós estaremos assentados. E vi tronos, e vi assentado nos tronos, com poder para julgar. Quem? Coríntios diz que não sabeis que vocês hão de julgar as coisas maiores. Vocês não querem julgar o que é certo? O que nós não podemos julgar? Se alguém vai ser salvo ou condenado. Mas eu tenho que julgar a pessoa para saber se eu quero andar com ela ou não. Se ela é boa companhia para mim ou não. Se o que ela faz é bom ou não. Eu não posso julgar como Deus, se ela vai ser salva ou condenada. Leia 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Nós temos que julgar, porque nós iremos julgar os anjos caídos. Nós iremos dessa sentença. Sabe, o plano da redenção é a coisa mais linda. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Por que Deus quer casar com a sua igreja? Para alguém ter a cidadania. Você quer casar com um americano para ter a cidadania americana? É assim que você vai ter. Você tem que casar com um americano. Então, Satanás diz assim: como é que eles vão ser juízes se eles não fazem parte do céu? Eu caso com minha igreja. Aí ele diz: ah, é? Eu vou colocar antecedentes criminais, que é o pecado. E Deus diz: eu tiro na cruz do Calvário para te dar a cidadania celeste. Você não é daqui. Você tem um pai e ele te dá a cidadania. Ele quer te tirar de trás das malhadas para que você possa ser soberana. E agora veja o verso 11. Ele diz assim: olha, e desde o dia que mandei que houvesse juízes. Está entendendo que nós somos juízes? Davi foi um grande juiz justo sobre Israel. A ti te dei descanso dos seus inimigos. Também o Senhor te fará saber que vai te fazer o quê? Gente, acompanha aí, fala bem alto. Ele vai fazer eu te dar o quê?
casa. Davi tinha casa ainda? Mas Deus diz assim: Davi, teu maior sonho, eu te faço saber que você terá casa, filho. Mas não é uma casa qualquer. Agora veja o verso 13. Este edificará, e ele vai dizer assim: olha, sua geração também, porque aqui ele está falando de Salomão. E este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o teu trono para sempre. Eu lhe serei por e ele me será por filho. Está entendendo? Conseguiu entender? A palavra do Senhor dizendo: eu sou teu pai, e você será minha filha. E você será minha filha, se você tiver identidade. Só é filho quem tem identidade. Você quer essa identidade? Ele quer te dar nessa manhã. Diga: Senhor, eu quero teu caráter. Eu quero entrar no céu. Eu quero morar nessa casa que o Senhor está preparando para mim. Eu quero morar nessa casa que o Senhor está preparando para mim. Então vamos lá, para a gente fechar nessa manhã. Apocalipse 15, verso 2. Rapidinho. Apocalipse 15, verso 2. E agora você tem que entender. Se você quer morar nessa casa, aqui João diz assim: eu vi um mar de vidro misturado com fogo. Quem é o fogo? Deus. E esse fogo é consumidor. Nós vamos entender isso. E também saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do seu número, que estavam junto ao mar de vidro. E tinham o que nas mãos? Ah, que maravilha! Davi vencia como? Tocando as suas harpas, falando com Deus, olhando para Deus naqueles pastos verdejantes, louvando. E os 144.000 salvos terão o que nas mãos? Armas. Mas tem fogo aqui. Então vamos lá, Isaías 33, bem rapidinho. Isaías 33. E agora nós vamos ver o verso 14. Isaías 33, verso 14, diz assim: os pecadores de Sião, não, é isso mesmo. Os pecadores de Sião se assombravam, e o temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? O fogo consumidor, ele consome o quê? O pecado. O pecado. E ele diz assim: olha, quem dentre nós habitará com labaredas eternas? Então ele responde: o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos do presente, o que tapa os ouvidos para não ouvir, o que fala para não ouvir, falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Nós podemos assistir filmes de terror? Porque aqui é o que tapa seus ouvidos, o que tapa os seus olhos, para não ver o que não presta. Aqui está falando de espiritualidade? Tá? Quem vai estar diante do fogo consumidor? Quem lê a Bíblia? Quem ora? Quem canta? Isso é sua obrigação. Está falando de moralidade. Está falando de quem tem o caráter de Jesus. Quem tem a identidade de Jesus. Quem fala, quem anda, quem tapa, quem fecha. Quem tem o caráter de Jesus. É eles que vão sobreviver diante do fogo consumidor. Quem tem a identidade de Jesus. Quem tem um caráter nobre para levar para a eternidade. Jesus hoje quer preparar uma mesa. E Ele quer que você se sente. Eu queria que você levantasse e cantasse. Talvez você nunca ouviu essa música.